do empate em 0-0 diante do Cruzeiro, o técnico Thiago Kozlowski elogiou e muito a postura do time. Ele disse, falou bastante sobre a parte defensiva e elogiou esse comportamento, essa postura do Coritiba em campo, elogiando esse comportamento do elenco alviverde. Que uma das nossas metas era jogar como Coritiba, né? Nos momentos de dificuldade, o Coritiba sempre se agiganta e os jogadores têm que se agigantar, né? E eles fizeram isso hoje, né? Então a postura defensiva da equipe foi muito boa, né? E quando eu falo a postura defensiva, começa desde lá do Pinho até chegar no Gabriel, né? Todo mundo comprando a ideia. Isso realmente me deixa com muito orgulho, né? O Coritiba jogou respeitando as suas tradições, respeitando a sua camisa, e é assim que tem que ser, e enquanto eu estiver aqui vai ser assim. Enquanto estiver aqui vai ser assim. Torcedor Coxa Branca, muita gente falando no Twitter, nas redes sociais, deixa o Thiago Kozlowski. Até eu acho que essa semana deve ser definitiva e fundamental com relação a essa situação do Autuori, da vinda ou não do Sebastião Gomes. Eu acho que essa semana a gente vai ter novidades com relação a isso. Sobre os méritos, né? Muita gente falou, olha, o mérito é todo do Thiago Kozlowski, que conseguiu colocar o time no eixo, colocar o Coritiba nos trilhos, e ele não. Ele divide todo esse sucesso com outras pessoas. Ter um pouco mais de atenção na finalização, ter um pouco mais de atenção na tomada de decisão no último terço. Hoje saíram jogadas em que nós estávamos passando, às vezes, 2 contra 1, 3 contra 2, era um passe, não um chute, né? Então essas tomadas de decisões que a gente precisa alinhar, mas isso vem com o tempo, né? Vem com o trabalho. Quando eu chego na equipe profissional, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é me preocupar com o macro, né? E aí sim, esses detalhes menores a gente inserindo durante a semana, inserindo com a sequência do trabalho. E eu acredito que a evolução ela vai ser contínua e talvez, eu tenho certeza que contra o Fluminense nós vamos caprichar um pouquinho mais para que a gente possa chegar na frente do gol e guardar as oportunidades que nós estamos criando. Esse foi o Thiago Kozlowski falando do capricho final na hora da finalização do gol. Muitas chances criadas, muitas chances perdidas e faltando aquele detalhe final, talvez aquela respirada antes de bater pro gol, olhar pro lado, ver um companheiro do seu lado que estiver melhor posicionado. E o treinador falou que essa semana vai ser fundamental para trabalhar esses detalhes, afinar esses detalhes para o jogo diante do Fluminense. Agora sim, vamos ouvir o técnico Thiago Kozlowski falando do mérito. Ele diz que não é só culpa, não digo, né? Só crédito dele, digamos assim, que ele divide essa evolução, esse crédito no crescimento da evolução do Coritiba com outras pessoas. Isso não é só mérito meu, eu sou parte da engrenagem. A nossa diretoria trabalhou muito bem também nessa questão, né? O Amodeu, o Arthur, todos eles estiveram envolvidos nessa situação para que a gente desse confiança para os atletas, né? As cobranças, logicamente, que elas vieram e elas continuam, né? Porque a gente ainda continua na zona do rebaixamento, né? Numa zona que a gente não gostaria de estar, né? Mas, acima de tudo, foi a mudança de postura dos nossos atletas, né? Eles entenderam que através do esforço, através da organização, através do companheirismo, nós podemos reverter essa situação. Eu acho que os últimos 3 jogos mostrou isso. Mostrou isso, uma grande evolução, em especial para muitos torcedores. Esse jogo diante do Cruzeiro foi muita gente falando que pode ter sido aí a melhor partida do Coritiba até agora em termos de construção tática, de criação, só que ainda falta daquela caprichada na finalização, mas eu acho que, como a gente falou, o Coritiba hoje parece que ele encontra alternativas, né? Até alternativas durante a partida. A gente até estava comentando aqui em off sobre o Rodrigo Pinho, né? Que acho que destoou um pouquinho na partida em relação aos outros homens de frente ali do Coritiba. Um pouco afobado, uma dificuldade de tomar decisão na hora de finalizar. Teve oportunidade também, né? Ele conseguiu receber bons lançamentos. Mas quando o Thiago Kozlowski fez a alteração no Coritiba, colocando o Marcelino Moreno lá de ponta, né, alterando ali, colocando o Andrei no meio campo, o Coritiba continuou produzindo e chegando com muito perigo à meta do Cruzeiro. Então você vê, né, que esse time consegue encontrar alternativas jogando como visitante. O que antes parecia que o Coritiba já ia como um derrotado, hoje ele joga fora de casa com a convicção de que ele pode vencer. E foi surpreendente, de certa forma, a escalação do Bianchi. Na minha visão, não sei você, Jana, mas eu esperava Andrei Fran Sérgio ou Fran Sérgio
junto com o Bruno Gomes. Não esperava em momento algum o Bianchi Não, a gente titular. até falou disso na Falamos sexta-feira. semana passada disso. E o Bianchi jogou e jogou bem. Jogou bem. Aos 10 minutos do segundo tempo, ele chegou muito bem e aí o Rafael, o goleiro do Cruzeiro, espalmou também uma bola super perigosa numa chegada do Bianchi. Ele conseguiu ali no meio-campo também fazer aquilo que tinha sido, né, incumbido de fazer. Então, mesmo jogadores que vão ganhando oportunidades, né, o próprio Caio, que também perdeu chances ali, mas isso mostra que, assim, todos estão à disposição e todos vão ter oportunidades, né? Sobre o Caio, eu queria falar uma situação aqui. Isso não é só eu vou falar no geral, tá? No Brasil. A base brasileira é muito fraca. Muito fraca. Né? Em termos de preparação do jogador, no geral, né? Inclusive, esses dias eu tava ouvindo um podcast, o Ronaldo Fenômeno falou sobre isso. Falou a diferença que é a categoria de base na Europa e a categoria de base que é no Brasil. Ele até citou o exemplo do Vini Júnior, por exemplo, que saiu daqui sendo chamado de Neguebinha, né? Exatamente. Muita gente... o cara chegou lá, ficou 1 ano no Real Madrid Castilha e virou só o jogador mais decisivo do mundo. Né? Com o potencial que ele tinha. Então, aqui tem-se uma dificuldade, porque aqui também a mesma situação que a gente sofre, e a gente sempre fala, eu pelo menos sempre falo da questão de calendário, de quantos times e quantos clubes jogam nessa temporada, com Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e Brasileiro, que chega o time que chega numa final de Libertadores, chega numa final de campeonato importante, vai para quase 80 jogos na temporada. A base também joga muito. Exato. Porque a base toda semana tem um jogo. Que campeonato que é? O campeonato X que vai acontecer em Alegrete, beleza. Aí tem um campeonato ali, não sei aonde. Aí tem o campeonato paranaense, aí tem o campeonato brasileiro, aí tem a Copa do Brasil, aí tem não sei o quê. É muito jogo também e pouco tempo para aprimoração técnica, de fato. Ontem eu tava vendo no YouTube um jogo da Libertadores Sub-20, que eu achei no YouTube, Boca Juniors e Independente Del Valle lá no Equador. Deve ter brasileiro jogando isso aí também, né? Com certeza. E uma coisa também, né? Acho que o campeão da Copa do Brasil do brasileiro vão pra Libertadores. O Caio, naquele período em que o Coritiba não estava jogando, ele foi deslocado pro Sub-20 do Coritiba para jogar também, né? Para se preparar, para aprimorar essa parte de trabalho mesmo, né? Com o time, porque ele não vinha ganhando muitas oportunidades como titular, entrava, às vezes no finzinho das partidas. E muitas vezes a não escalação dele era justificada, né? Apesar do grande talento do Caio, de ser uma promessa que certamente vai trazer frutos para o Coritiba, dele não estar 100% ainda, não estar pronto 100% para ser titular no profissional. E a gente percebe isso às vezes em detalhes como nesse jogo, em que o Coritiba foi dominante, mas mesmo assim ainda parece que falta uma lapidação ali final para o Caio, né? Para ele ganhar espaço definitivamente. E no geral, no time. até o Rafael Tavares me questionou aqui. Falar, por isso que a Europa revela tanto. O Brasil permanece como o maior exportador dos talentos do futebol mundial, aponta um estudo publicado pelo CS Football Observatory. Não é à toa, não é nação brasileira, é a base brasileira. Não é isso, Rafael. E é isso que eu estou falando. O talento brasileiro é gigantesco. O talento existe e existe muito, é um dom. O cara nasce com esse dom. Só que o que eu quero dizer é que a Europa, na base, ela vai aprimorar muito mais. E não só a parte técnica, mas a parte física também. Quantos jogadores saem daqui franzinos, magrinhos? Eu tenho vários exemplos. Acabei de falar do Vini. Felipe Coutinho. Olha o corpo do Vini hoje. Felipe Coutinho. Olha o Ronaldinho Gaúcho quando saiu do Grêmio e quando tava no PSG. Quando foi pro Barcelona. Olha o Robinho quando saiu do Santos e chegou no Real Madrid. Olha a evolução que ele teve fisicamente. E qualquer jogador se faz isso, porque E vamos mais lá atrás, o Zico, quando foi jogar na Itália, na Udinese, ele teve que fazer fortalecimento muscular e tal, ganhar massa. O próprio Alex já contou muitas vezes que ele no Cruzeiro, o Luxemburgo obrigou ele a perder muito peso, né? E ele chega a 72 quilos, se eu não me engano, pra jogar aquele campeonato. Parece que sobra o uniforme, né? E ele voa em 2003. Quando ele chega lá, o cara do Fenerbahçe fala, você não vai jogar, você tá muito magro. Você precisa ganhar peso. Ele, como ganhar peso? Fiquei o ano inteiro perdendo peso, tá de brincadeira. Os caras fizeram ele jogar com 80 quilos do Fenerbahçe. É 8 quilos a mais, só que não é 8 quilos
que você ganha 8 quilos? É 8 quilos de massa muscular. É força, é tudo, é arranque. E o Alex chegou a jogar de primeiro volante, né? Poxa, imagina o Alex jogando de primeiro volante? Não imaginava antes. No Fenerbahçe, jogou de primeiro, de segundo, jogou de meia. Então, assim, a nossa base, ela tem muitos talentos, muitos. E é por isso que a gente vende muito e vende muito cedo. E existe hoje uma preparação muito maior no geral. Hoje o Vitor Roque é um jogador muito mais pronto, mas ele vai chegar no Barcelona, Muito ele não vai mais. sentar na janela, não. Ele vai ter que aprender muito, ele vai ter que evoluir fisicamente, ele vai ter que evoluir tecnicamente. O Endrick é um jogador pronto? Ainda não, tem 16 anos. Vai evoluir? Vai muito. Quando ele chegar no Real Madrid, ele vai evoluir mais ainda. Porque lá existe essa situação de precisar aprimorar. Então os caras são diamantes, só que eles precisam ser lapidados. É simples. Vai acontecer com o Vitor Roque também no Barcelona.